Olá, pessoal, tudo bom? Sérgio Artenberg aqui da Cena Digital. Continuando a nossa série Transformação Digital Brasil em Cena, tenho o prazer muito grande de trazer o meu amigo aqui, o Leandro Carbone, do Orinvest, e a gente vai conversar um pouco sobre a jornada de transformação digital do banco. Leandro, em primeiro lugar, prazer em tê-lo aí conosco, né? Sérgio, o prazer é todo meu e obrigado pela oportunidade. Pois não. Bom, o Leandro ele é de São Paulo, capital. Ele é formado em tecnologia e sistemas. Ele tem MBA e especializações internacionais, né? Ele passou por empresas como Accenture, Banco Safra, Citibank, Itaú, e atualmente ele está no grupo Orinvest, atuando há 3 anos como CIO e como CTO, né? E falando um pouquinho do Orinvest, o Orinvest é um grupo que já atua há mais de 48 anos no mercado. Ele tem um banco, uma distribuidora de valores imobiliários e tem uma empresa também de real estate, né? E hoje o banco ele opera com 16 bilhões em operações de câmbio e ele possui mais de 4 bilhões em carteira na sua distribuidora de valores. Bom, vamos começar esse bate-papo aqui, Leandro, com uma pergunta clássica, né, que é o seguinte, né, o que levou o Orinvest a começar a sua transformação digital? Vamos lá. Como você bem disse, né, o grupo ele já é um grupo de 40 anos, né, e ele tem por uma característica, acho que inovar sempre, né, desde o do nascimento dele. Então, acho que é até importante resgatar isso. Para se ter uma ideia, ele sempre teve uma trajetória de muito sucesso, né? Desde os primeiros produtos lançados na década de 80, né, parte de rede cambial, foi o primeiro banco a fazer isso no Brasil, transformando ativos em ouro em ativos financeiros. Né? E uma curiosidade dessa época é que, inclusive, as barras de ouro emitidas pelo Orinvest, elas eram certificadas por Londres como Good for Delivery, né? Algo que na época foi assim sem precedentes. E o próprio Banco Central usou muito desse expertise do Banco Orinvest quando ele começou a comoditizar o próprio ouro, né? E as operações em ouro no Brasil. Década de 90 foi muito interessante, né? O banco participou do primeiro programa de privatização do governo de São Paulo, que foi a rodovia Anhanguera, e fundou a Brazilian Finance and Real Estate, que foi a primeira companhia hipotecária brasileira, né? Trazendo esse expertise para o Brasil. A transformação digital, a gente brinca que ela começou nos idos de 2000, quando o banco montou a Supplier Car, né? A Supplier Car a gente considera que foi a primeira fintech de crédito do país, que eram cartões B2B, né? Onde nós tivemos mais de 700 mil empresas ao longo dessa história de sucesso trabalhando, né? Uau! Propriamente dito. Esse negócio ele foi recentemente vendido para TOTS, né? E com isso o banco também passou nesse período a investir muito na questão do câmbio, né? Como você bem disse, no ano passado o banco operou mais de 16 bilhões de reais só com câmbio, né? E todo o processo de repatriação de ativos do exterior para o Brasil, a maior parte também foi feito pelo banco, né, junto com diversos parceiros, principalmente escritórios de advocacia. Então, isso para falar um pouco de que o banco ele está sempre inovando, ele está sempre buscando algo, seja no ramo de negócio, seja em tecnologia, né, para estar à frente do mercado como um todo. Então, respondendo agora à tua pergunta, o driver da transformação digital mais recente, né, foi quando o banco, em 2017, tomou uma decisão, né, de, por meio da alta administração do banco, obviamente, de buscar um executivo de mercado para ficar focado não só na área de tecnologia, mas para olhar para o grupo como um todo e ver o que era possível de ser feito. Então, o banco hoje ele tem um banco, uma distribuidora de valores e a empresa de real estate, e ele queria andar com essas três frentes, né? Então, eu cheguei no grupo para conduzir esse processo, né, de Uhum, transformação digital. E aí tivemos início desde então. entendi.
Agora, esse cartão que você falou que vocês tinham sido a primeira fintech no Brasil, era um cartão B2B que você falou. Era um Exato. cartão de que tipo? De crédito? Era um cartão de débito? Qual que era a função desse cartão? É como se ele fosse um cartão de crédito, né, dado entre empresas para que você conseguisse, por meio dele, fomentar crédito de um para outra, compra de suprimentos, por isso do nome supplier card, né? Então, a ideia é que, por meio desse cartão, esse cartão estava atrelado a um fundo, a um FDIC, né, presente no próprio banco Orinvest, viabilizando esse tipo de operação, né? Então, era Entendi. um crédito muito bom para quem adquiria o cartão, né, comprar suprimentos e qualquer outro ativo necessário para fazer uma operação B2B, né? Por isso que Interessante. cresceu tanto. Interessante. Como é que vocês, uma vez definindo, né, tendo esse driver, essa intenção a partir da sua contratação, como é que então vocês estruturaram essa jornada? Como que se estruturou a parte organizacional? Como é que se estruturou a governança? Como é que se estruturou, se é que teve alguma alteração nos times de TI? Conta um pouco para a gente como é que foi toda essa estruturação nessas diversas instâncias, né, da empresa. Claro. Essa estratégia, o primeiro passo foi conscientizar a alta gestão sobre a importância da jornada da transformação digital para a organização como um todo, né? E uma vez tendo esse apoio executivo, nós convidamos o RH para participar, porque o primeiro ponto dessa jornada era uma mudança na cultura organizacional, né? Porque imagina que o banco era muito forte num modelo de silos, né? E essa transformação digital, ela traz, num primeiro momento, a adoção de modelos novos, É. como, por exemplo, modelo ágil, uso de Scrum. Então, para os projetos, nós já tivemos uma primeira mudança grande, sair do modelo waterfall para esse modelo, né? Ter principalmente os times trabalhando juntos, né? Então, tecnologia, back-office, produtos. E a gente adotou o conceito que aprendido principalmente com o Spotify, da questão do Two Pizza Team, né? Que é um conceito muito interessante, né? Onde as equipes não podem ser maiores, né, do que 8 pessoas, né? O que se imagina que você alimente com 2 pizzas, né? Então, esse modelo é muito legal, mas muito correto em termos de você manter o controle e manter o foco daquilo que você precisa, né? Outro ponto interessante é que nós trouxemos, com a ajuda dos times de arquitetura e inovação, a esteira de DevOps para o banco, né? E entendendo que ela iria nos ajudar muito em termos de ferramenta a acelerar o processo de desenvolvimento, testes, deploy, né? E também embarcar a questão de segurança nisso, evoluindo essa esteira para uma esteira de DevSecOps, né? Uhum. Isso foi muito interessante porque nós treinamos literalmente todo o time de desenvolvimento em codificação segura, revisamos muito o time de infra e o próprio time de segurança a embarcar nesse processo também conosco, né? E trazer de fato o conceito do mínimo produto viável, né? Então ter um mindset do seguinte: eu vou errar logo para corrigir logo para ter um melhor produto para o meu cliente em termos de funcionalidade. Então não mais um modelo que nós planejávamos um projeto por 6 meses, executávamos em 3, testávamos e homologávamos em mais 3 e levava um ano para ter uma funcionalidade no ar, né? Agora nós temos deploys quase que semanais dentro do banco, principalmente, né? Ou seja, vocês não têm mais projetos, né? O que vocês têm são produtos que sofrem sucessivas evoluções, né? Perfeito, Sérgio. E exatamente esse conceito. Então, as equipes hoje estão muito mais focadas nos times ágeis em produtos, né, ou serviços do que em projetos, né? Perfeito. Isso é perfeito. Essas são mudanças muito importantes que você está apontando aqui. A primeira, a mudança de mindset da alta direção da empresa, né? E o envolvimento do RH também, que eu acho que é fundamental. Eu tenho visto na maioria das empresas que eu tenho conversado, visitado, que o RH tem um papel super importante em relação à cultura, né? Principalmente das empresas, que é aquela coisa meio
que fica embaixo do iceberg, né? Que ninguém sabe direito como é, mas que você precisa mexer, porque tem muita troca de paradigma, né? Isso me leva a uma pergunta decorrente dessa primeira, que é o seguinte: você falou como você se estruturou do ponto de vista tecnológico, né? Agora, e do ponto de vista organizacional, por exemplo, como é que vocês priorizam os novos produtos ou novos projetos, né? Como é que é feita a governança disso? Perfeito. Nós realizamos weekly meetings por diretoria, né? Então, por diretoria de produto, principalmente em cada uma das empresas do grupo. Então, vamos um exemplo. Quando dentro da DTVM nós resolvemos lançar um novo fundo de investimento, nessas weeklies nós definimos que fundos, por exemplo, serão lançados e principalmente discutimos prioridade daquilo, tanto que está na esteira em andamento, quanto do que é necessário a partir dali. Porque como nós somos uma distribuidora de valores mobiliários, muitas vezes nós vendemos produtos de terceiro. Então, às vezes, se eu tenho uma facilidade de integração com terceiro ou com um produto A em detrimento de um B, nós usamos também muito desse rito para essas definições, né? Então, por isso que eu comentei, nós conseguimos colocar hoje um produto no ar em uma semana, coisa que no passado era impensável, né? E porque também, eu vou ter que voltar um pouquinho na questão técnica, nós montamos um conjunto de APIs que permite a gente exportar praticamente 100% dos nossos serviços, né? Então, isso facilitou demais, em termos de arquitetura técnica, esse tipo de dinamismo que nós obtivemos. E vocês conseguem ter integração entre essas três unidades de negócio, ou seja, Uhum. câmbio, distribuidora, real estate? Você consegue ter uma visão única do cliente? Como é que está esse processo de integração de dados da empresa? Ótima pergunta. A visão do cliente ela é única, né? Tanto que quando o cliente ingressa no grupo, ele tem até uma opção de escolha. Se ele é um cliente que ele quer ser exclusivo de operação de câmbio, da DTVM, ou um cliente que ele tem todo o portfólio para ele disponível, né? E aí, a partir daí, nós começamos a definir quem são os officers que passam a atender esse cliente. Então, ele pode ter um officer na DTVM para falar com ele de produtos financeiros e ele tem um officer no câmbio também para as operações de câmbio. Uhum. Tudo isso em base centralizada, né? E também tem uma integração muito grande nos sistemas legados. Então, você consegue enxergar esse cliente em qualquer operação que ele esteja fazendo dentro do grupo, né? E como você bem disse, o desafio foi a integração de dados, né? E principalmente agora com os adventos da LGPD, por exemplo, né, a Lei Geral de Proteção a Dados, nós estamos fazendo também projetos interessantes para garantir essa proteção e para, de fato, o cliente ter um único canal quando ele precisar acessar os seus dados dentro do grupo. Quer dizer, você chegou há aproximadamente 3 anos, né? Uhum. Quando você teve algum desafio no sentido de pegar os sistemas legado e integrar eles para que aquilo ali funcionasse como uma plataforma básica para você Uhum. ter os APIs depois, ou já estava pronto? Como é que estava esse ambiente? Tá. Esse ambiente, né, o nosso legado hoje ele é um legado Microsoft, né, usando o SQL. Então, por ser um banco, eu já vi isso como um benefício por ter tudo embaixo da plataforma. A decisão que nós tivemos que tomar, pensando principalmente no negócio, era até onde evoluir os legados e até onde montar essa nova arquitetura. Sim. Então, como que nós fizemos isso? Nós separamos esse jogo no seguinte: um time com conhecimento profundo nessa arquitetura, quando eu digo nessa arquitetura, uma nova arquitetura usando muita coisa em nuvem, né? E montando esse arcabouço de APIs e aplicativos, como nós temos hoje, pensando muito na experiência do nosso parceiro e do nosso cliente. E, ao invés de nós partirmos para uma evolução completa dos legados, nós começamos a evoluir por serviço. Então, se, por exemplo, para eu conseguir fazer um serviço de câmbio para pessoa física, lá na ponta, eu precisava, por exemplo, de uma melhoria no cadastro, a gente mexeu pontualmente no legado de cadastro. Isso trouxe para a gente uma velocidade enorme ao longo desse processo, né? Então, se mostrou no grupo acertada a decisão de
A gente evolui o legado para aquele serviço que eu preciso. E não, por exemplo, evoluir um legado inteiro antes de eu começar a colocar um serviço no ar. Então, Entendi, essa tem sido a balança desse processo. entendi. Fala um pouco para a gente, na medida do possível, né, do que você implantou, de que tecnologias foram usadas e dos resultados que você obteve. Falo, claro. Como o nosso ambiente, então, ele é Microsoft, né? Muito a decisão por APIs, ela começou já pautada no .NET Core, né? Que é a última plataforma que nós temos da Microsoft para desenvolvimento. Toda a parte de aplicativo a gente faz em linguagem nativa, a gente não usa nenhum framework, tá? Tanto para os aplicativos Android quanto para os aplicativos Apple. E por quê? Porque também com a experiência de Itaú, nós vimos que para aplicativos de altíssima performance, quanto mais nativo ele for, melhor, né? E para a esteira de DevOps, em termos de ferramentas comuns de mercado para esse universo, como uso do Jira e do Jenkins de forma integrada, tanto para a gente gerir demanda, quanto para a gente ter, por exemplo, uma ferramenta de Kanban online, conseguir dessa forma separar aquilo que é dia a dia de um fast lane que eu preciso para corrigir um problema em produção, para eu, por exemplo, lançar uma funcionalidade nova, aonde ela evolui para uma ferramenta de teste integrado, né, e até o deploy em si. Então, Git usando demais para toda a parte de versionamento e código, né? E isso também está se mostrando muito bom para a gente internamente, porque quando chega um funcionário novo, ele rapidamente consegue entender todo o processo e partir do desenvolvimento dele de algo já muito bem estruturado. E sem esquecer que internamente toda a gestão de conhecimento disso nós temos usado o Confluence, né? Então, literalmente, a equipe tem acesso online a tudo que ela precisa, né? Hum, Isso está dando para a gente uma velocidade muito boa. excelente. E em termos de resultados, né, que produtos você implementou que trouxeram assim os resultados mais relevantes, mais visíveis para o cliente final? Claro. É. O primeiro ponto era nós conseguirmos colocar tanto na internet, né, quanto em aplicativo, todos os serviços e produtos que nós tínhamos no banco. Então, pegando o câmbio, por exemplo, né, o câmbio no mercado brasileiro ele é dividido por naturezas de câmbio, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Para você ter uma ideia da complexidade, são mais de 98 naturezas diferentes reguladas pelo Banco Central. Então, hoje, um cliente nosso, ele consegue, por exemplo, no aplicativo de pessoa física, trabalhar com qualquer uma dessas naturezas, né? E não só trabalhar, como assinar digitalmente um contrato de câmbio, que isso é super importante, né? É algo regulatório, inclusive, e ele tem todo o universo dele na palma da mão, literalmente. Então, se ele precisa imprimir um contrato, se ele precisa aumentar o limite que ele tem junto ao banco, ele consegue tudo isso por meio desse aplicativo. Então, esse foi um produto importante colocado no ar. Mais recentemente, nós colocamos no ar também a nossa operação para pessoa jurídica, né, que são altíssimos volumes negociados. Então, hoje, um cliente nosso, ele não tem mais a necessidade, por exemplo, de contactar um officer diretamente. Ele consegue se servir dessa plataforma, né, para tudo aquilo que ele precise. E num conceito muito interessante, como se fosse uma loja da Amazon. Então, ele consegue comprar aquele câmbio que ele precisa, ele faz aquele, fecha aquele valor, e a partir daí ele começa a operar em cima daquele valor, né? Então é muito interessante isso para ele, porque ele consegue ter previsibilidade do câmbio Uhum. uma operação como essa. Outra coisa muito importante, nós começamos a fazer muita parceria por ter todas essas APIs como serviço. Então, nós temos fintechs hoje que o negócio dela está plugado a APIs que nós temos também para câmbio, por exemplo, para ela fazer uma venda específica, né? Então, o banco entra, obviamente, como um white label nesse processo,
mas uma fintech ela se beneficia de toda a parte de compliance que o banco tem, prevenção à lavagem de dinheiro, liquidação de operação, né? Então ela ganha todo esse expertise nessa parceria. E a gente está fomentando muitos negócios novos também por meio desse tipo de solução. Isso é uma estratégia bastante interessante, porque dizem que os grandes bancos, né, os bancos estabelecidos em geral também, eles ao mesmo tempo vão concorrer com as fintechs, mas ao mesmo tempo eles podem funcionar como grandes back-offices, né, que já são estabelecidos, que têm expertise, né, em liquidação de operações e uma série de coisas que a fintech não tem, né? Então, isso é uma sacada muito interessante que os bancos estão fazendo, porque você ganha dos dois lados, né? Por um lado, você pode ter uma fintech que desenvolve algo para você, e por outro, a fintech pode ser tua cliente também no lançamento de produtos, né? Eu acho que isso aqui é muito interessante nesse mercado. Alguma outra coisa assim que você acha interessante compartilhar com a gente de produto? Ou... Uhum. Uma coisa importante, falando um pouquinho de produto e segurança da informação, que a gente tem falado muito disso ultimamente, né? É você conseguir fazer com que esse produto ele tenha a segurança necessária para te dar o conforto na hora da venda. Então, nós tomamos um cuidado muito grande com criptografia, né? A nossa criptografia hoje ela chega no nível da transação, e também depois ela evolui para a parte de banco de dados dentro de casa. Usamos muito o segundo fator de autenticação para tudo que é possível, né? Então, por que disso? Porque eu vejo que quando chega um parceiro abordando o banco, a primeira preocupação dele para ele lançar um novo produto é a segurança. É se você tem de fato uma arquitetura robusta, que ela possa ser escalável quando necessário. Então, produtos que nós nem pensávamos em comercializar, mas que estão dentro desse arcabouço nosso de negócio, nós passamos a fazê-lo exatamente pelo exemplo que você deu, ideias trazidas de fintech para a gente. Então, esse ecossistema está permitindo para a gente novos negócios que até mesmo nós não tínhamos pensado inicialmente, né? Mas que a tecnologia, obviamente, permite. E dentro do banco, a gente criou uma cultura de falar muito do nosso back-office as a service. Sim. Então, hoje, quando um cliente ou um parceiro nos aborda, a primeira pergunta é: que serviço você precisa? E, obviamente, depois, que produto que nós podemos fazer juntos, né? Isso me faz pensar também no seguinte, né? Você acabou falando das três macroestratégias de transformação digital que são utilizadas pelo mercado. A primeira Uhum, delas é o foco no cliente, né? Então, tudo que você fez primeiro para poder oferecer os teus serviços do legado numa versão mais atualizada, né? Provavelmente na nuvem e dentro de mobile, numa visão mobile. Então, eu acho que isso é já uma primeira macroestratégia. A segunda, eu diria que é a de excelência operacional, onde você procura então rever teus processos e colocar na palma da mão do teu cliente, né, todos os principais serviços, né, e para isso você tem que mexer nos teus processos de back-office para uhum, poder garantir essa disponibilidade, essa performance, as informações que ele precisa. E a terceira macroestratégia é a formação de novos modelos de negócio, que são essas parcerias que você está fazendo com fintech ou a tua oferta de back-office as a service, né? É você uhum, descobrir que o teu back-office ele pode ser flexibilizado, inclusive, para outras empresas que anteriormente até poderiam ser concorrentes teus. É como se fosse uma Amazon que está oferecendo a nuvem dela para virar uma AWS, né? Ou seja, só que uhum. no teu caso é uma nuvem de serviço, não é uma nuvem de hospedagem, uma nuvem de, né? Então é interessante porque a gente vê que vocês passaram por essas três macroestratégias, né? E com uma preocupação muito grande também de tratar o legado de forma tal que ele não te deixasse na mão na hora que você começasse a desenvolver as APIs, né? Que é um problema que muita gente passa, né? Uhum. Falando nisso, em deixar na mão, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco quais são os desafios que você enfrentou e que talvez ainda esteja enfrentando, para que a gente possa entender, né, o lado que tem que se tomar cuidado, né, as precauções que têm que ser tomadas. Claro. As dificuldades elas foram inúmeras, né? Como todos nós temos e acompanhamos ao longo desse processo.
Então, o primeiro ponto, por mais que a alta administração tivesse patrocinando todo esse processo, que é super importante, convencer todos os executivos envolvidos que isso vai trazer uma mudança cultural ampla, não só para eles, em termos de entender sobre novos modelos, nova forma de trabalhar, mas também para as equipes, né? Uhum. E felizmente eu tive esse apoio, né? Eu brinco que eu falo que eu não tenho pares, eu tenho grandes melhores amigos e novos amigos, porque se você não tiver num ambiente de muita amizade, nos primeiros problemas, nas primeiras discussões, isso vai ser muito difícil, né? Então, isso foi excelente nesse início e essencial. E uma vez todo mundo patrocinando, todo mundo engajado, a sequência foi segurar a ansiedade dessa turma. Porque, né, a intenção É, é assim, tá bom, nós passamos 3 meses e não tem nada pronto. Nós passamos um ano e não tem nada pronto. Por quê? Porque a gente sabe que montar uma arquitetura como essa do zero é um processo que ele leva de 1 a 2 anos, né? No mínimo. exatamente. Tendo a equipe Esse é um muito bem. grande mito, né, da transformação digital, que eles acham que é para amanhã, né? Eles não entendem que tem um trabalho prévio de estruturação, de ajeitar a casa, né? Exatamente. Então, esse foi um problema muito sério, né? Eu era muito fortemente cobrado disso. E quando eles começaram a ver os primeiros resultados, o impacto foi muito grande, porque do dia para a noite você vê nascer tanto serviço, tanta possibilidade, e aí você tem um problema bom, que é você conseguir treinar a tua linha de frente a conseguir oferecer e vender isso para o teu cliente ou para o teu parceiro, né? Outra coisa importante, como você bem disse, é a curva de aprendizado, porque a equipe que já está dentro de casa tem que ser muito bem treinada para conviver nesse ambiente. E você vem, às vezes, com uma equipe de fora que já tem essa expertise, mas que não conhece do teu legado e do teu negócio. Então, você lidar com essa equação é algo desafiador e importante. E quando você consegue, obviamente, é um resultado brilhante para todos, né? Uhum. Outra coisa também que você tem que olhar, a gente fala muito de olhar sistema, mas você tem que olhar muito para a tua infraestrutura. Então, nós chegamos a cogitar, por exemplo, ir 100% para a nuvem, mas a gente viu que os custos não faziam tanto sentido, né? Uhum. Porque, de fato, é bastante caro. Então, a gente teve que também fazer um equilíbrio entre o que nós manteríamos no nosso data center on-premises, né? E, de fato, aquilo que fazia sentido ir para a nuvem. Então, isso é um desafio muito importante para todo mundo que estiver lidando com a transformação digital, de conseguir equalizar, tá? Então, acho que basicamente é isso. Foi a questão cultural, você ter ali a alta administração e os executivos, de fato, como amigos nesse processo, né, e participando ativamente, né, e depois tratar das questões técnicas como um Aham. todo, né, até que você tenha isso implementado. Agora, houve algum planejamento estratégico antes de você ter o teu roadmap tecnológico, ou seja, o desenvolvimento de uma visão digital formal, a definição dessas macroestratégias, ou isso foi uma coisa mais que foi que foi feita por você, ou seja, você construiu a arquitetura, a partir da arquitetura você logicamente começou a digitalizar os serviços e a coisa foi saindo. Qual foi o estilo dessa? Sim. Para o primeiro ano, nós fizemos um planejamento mais formal, tá? Isso nos idos de 2017. Só que, como eu comentei, depois desse um ano, a ansiedade já estava muito alta. Cadê a arquitetura que você está dizendo? Cadê esse serviço, É. né? Então, a partir do segundo ano, foi um ponto onde nós dissemos o seguinte: então, para diminuir a ansiedade, agora que vocês entenderam o que vai ser feito enquanto organização, esse segundo ano nós vamos fazer. E nós Aham. vamos ter entregas contínuas, nós vamos ter mínimos produtos viáveis de arquitetura e serviço, e vocês vão começar a ver de fato. Então, eu acho também, de novo, que se você planejar demais muito formal, você pode ter o problema à medida que você não conseguir entregar o todo, né? E a gente sabe que na transformação digital e nesse modelo, você nunca chega ao fim, porque toda semana é um processo novo, um serviço É, novo, um produto novo. é. Então, eu acho que tem que ter um híbrido para dar uma certa segurança,
para a alta administração e para a equipe propriamente dita, para ela saber que tem um norte para seguir, mas com a flexibilidade de você poder mudar esse plano a qualquer momento. Tá certo, tá ótimo. E quais são as lições que você acha que você poderia compartilhar com a gente aí do que vocês aprenderam, então aprendendo nessa jornada aí, que você pode dizer para os colegas? Uhum. Eu acho que o primeiro ponto é nós temos que ter um profundo conhecimento do negócio que a gente está envolvido, tá? Isso é muito importante. E aí eu não só estou dizendo tecnicamente, tá? A questão regulatória é muito importante que você entenda para saber os limites que você pode chegar junto ao regulador, né? Então, eu vou dar um exemplo. Se eu não pudesse assinar digitalmente um contrato de câmbio, como é que eu poderia vender um produto de câmbio num aplicativo, né? Sem dúvida. Se depois você tem um passo importante nesse sentido, que é de fato você conseguir alinhar a tecnologia correta para a sua necessidade, né? E aí, quando eu falo isso, você tem 1 milhão de possibilidades de uso de ferramenta, de sistema, de formas de desenvolvimento. Mas, às vezes, se você buscar algo muito sofisticado, que depois você não conseguir implantar e manter, você vai ter um problema sério, né? Então, a gente teve que prototipar muita coisa. Então, eu acho que a mensagem que eu queria passar aqui é: não tem certo e errado. Prototipa, testa, vê se aquilo para em pé. Se você vê que de fato isso é a melhor coisa para o teu negócio, implementa, né? Aham. Mas nunca tomar uma decisão por impulso ou porque um fornecedor está te dizendo que aquilo é o melhor, sem você de fato testar, tá? Isso eu acho que a inovação traz para a gente, né? Você ter isso enraizado como etapas da inovação, né? Perfeito. E acho que a última lição aprendida é que as pessoas são a chave do sucesso da transformação digital. A gente fala muito em tecnologia, mas se você não tiver uma equipe bem estruturada, bem treinada, né, dificilmente você vai ter sucesso. Perfeito. Perfeito. Tá ótimo. Poxa, Uhum, obrigado aí, Leandro, pelo teu feedback aí. Eu acho que foi bastante rico. uhum, Queria dizer para você que foi muito bacana esse papo. O setor financeiro foi um dos primeiros setores, né, vítimas, por assim dizer, da nova economia, né, de várias rupturas, né, o setor financeiro e o setor de software. E eu acho que você está de parabéns aí, né, porque o banco está de parabéns, né, porque eles já te contrataram com uma visão clara que eles queriam transformar e uhum, você não pensou em ficar fazendo cacarecos dispersos, mas sim uma arquitetura consistente que pudesse depois sustentar todos os produtos antigos e novos, né? Então, acho que você está de uhum, parabéns. Começou fazendo uma estratégia, depois você viu que, na medida que o pessoal entende, você pode ir desenvolvendo, então, as coisas mais ad hoc, porque já tem uma direção traçada. Então, isso aí, eu acho que são lições muito importantes para os CIOs e para os executivos em geral, né? Cultura, conhecimento, patrocínio, ter uhum, estratégias claras, não se deixar levar pelo canto da sereia dos fornecedores, mas sim testar, porque muitas coisas que são bonitas na teoria, quando você vai ver na prática e na tua infraestrutura, não funcionam bem. Então, eu acho que foram lições assim, bastante bacanas aí que você passou para o pessoal aí. Muito obrigado aí por esse depoimento aí teu. A uhum, gente vai encerrando aqui o nosso, o nosso vídeo, desculpe, a nossa entrevista, mas eu queria também deixar 3 avisos para as pessoas, né? Primeiro, esse vídeo vai estar no ar entre hoje e amanhã, provavelmente no mais tardar amanhã. Segundo, eu gostaria também de compartilhar com vocês que essa série Transformação Digital Brasil em Cena, ela continua, nós vamos ter mais colegas aí falando sobre as transformações nas suas empresas. Terceiro, queria dizer que já está à disposição meu e-book, é grátis, eu vou colocar nos links aqui sobre transformação digital. E quarto, eu estou trabalhando numa nova série, que vai ser uma série de mentoria individual sobre transformação digital, para ajudar as pessoas, os CIOs, os executivos, a entenderem melhor o que é isso e não ficarem cobrando do Leandro, né,
durante um ano, cadê a arquitetura, cadê a arquitetura? Então, as pessoas vão poder entender para que serve uma arquitetura e que tem que se esperar um pouquinho mais, né? Através dessa mentorinha. E é isso aí, Leandro. Muito obrigado aí pela tua participação mais uma vez. Não sei se você quer dizer as tuas últimas palavras aí também. Sim, Sérgio. Bom, eu queria te agradecer novamente a oportunidade, tá? Eu acho que você está fazendo um trabalho brilhante, tá, com relação à transformação digital, a fomentar isso, Obrigado. a trazer executivos de mercado para falar a respeito, né? Eu já tive a oportunidade de ler o livro é fantástico, tá? Obrigado. Espero que você lance outros na sequência, né? E como eu brinquei, além de amigo, agora eu sou fã também. Um Muito grande obrigado. Obrigado, então, e a gente encerra a nossa entrevista aqui. Se vocês gostaram, por favor, deem o like, se associem ao canal aqui da Cena Digital, ok? Leandro, super obrigado e Obrigado. até a próxima aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.